A graça e a paz de Cristo, amém? Hoje nós estamos no segundo dia dos nossos ressuscitados. Seremos 3 dias, né? Ontem, sexta, hoje, sábado e amanhã, domingo de Páscoa. Glória a Deus. Aleluias. Gostaria aqui também de passar o microfone para o pastor Lauro, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluias. A paz do Senhor Jesus, queridos. Uma boa noite a todos. Nós estamos aqui mais nessa noite, no sábado, dia 3, dando continuidade no Ressuscitados. Eu tenho certeza que essa será mais uma noite especial e o Espírito Santo vai continuar ministrando aí na sua casa, no seu coração, no seu lar. Nós queremos abrir nessa noite com um cântico espiritual, com muita alegria, que você possa abrir aí o seu coração e junto conosco cultuar a Deus, celebrar o Senhor neste final de semana, né, de Páscoa. Nós entendemos aí que é uma data muito importante para a igreja, a Páscoa do Senhor. Foi a obra que Jesus fez, que nos libertou, nos salvou e nos garantiu a eternidade ao lado de Deus. Amém? Nós convidamos a todos para celebrar o Senhor com alegria nessa noite. Eu quero passar de volta para a pastora Vânia. Ela vai estar fazendo essa oração e nós vamos adorar o Senhor no nome de Jesus. Que nós possamos então nesse momento estar com o nosso coração quebrantado. Você aí que nos escuta nesta noite, que nós possamos agora de uma maneira especial fazer uma oração. Eu não sei se você está de joelhos, se você está orando em pé, sentado ou até mesmo acamado. Eu só sei que o nosso Deus, Ele vive e reina, amém? Vamos orar nessa noite em nome de Jesus. Pai, nós queremos nesta noite, Jesus, agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todas as maravilhas, por todas as bênçãos que o Senhor já derramou e ainda há de derramar. Sei que o Senhor está trabalhando na nossa nação, Senhor Jesus, na nossa nação brasileira, assim como no mundo inteiro, porque a Tua palavra fala que a Tua palavra chegaria até os confins da terra. Que nós possamos então nesta noite, neste segundo dia, Senhor, de ressuscitados, um dia para estar aqui celebrando, Senhor, porque nós sabemos que servimos a um Deus vivo, não a um Deus morto, mas nós estamos fazendo em memória desse Deus maravilhoso o segundo dia, o dia de ressuscitados, para que nós possamos estar, Pai, continuamente crendo que o Senhor Jesus está com as Tuas mãos estendidas sobre esta nação, Senhor, porque nós temos clamado, temos buscado o Senhor e sabemos que o Senhor, Pai, tem operado e o Senhor Jesus está, Pai, no controle de todas as coisas. Por isso nós dizemos e conclamamos a todos, Senhor, para que nós possamos não somente orar por nós, orar pelas nossas famílias, familiares, mas orar por aqueles que estão, Senhor Jesus, ouvindo, por aqueles que estão colocando os nomes, para que nós possamos estar orando e intercedendo junto ao Senhor, para que eles possam ser alcançados com a Tua maravilhosa graça. E sabemos que o Senhor é a graça, o Novo Testamento feito e firmado na cruz. Por isso, Jesus, nós queremos dizer, Pai, que nós estamos, Senhor, em um momento, Pai, em que todos estão reconhecendo o Senhor como Senhor e Salvador, e os nossos joelhos estão dobrados, os nossos corações estão contritos, Senhor Jesus, para que nós possamos ouvir a Tua voz, ouvir a voz que alimenta o nosso espírito, Senhor Jesus, e cremos, Pai, e cremos, Senhor Jesus, que o Senhor há de manifestar os Teus sinais e maravilhas, assim como os Teus sinais e maravilhas estão para todo aquele que crê, e nós juntamos e unimos a nossa fé com todos os nossos irmãos, Senhor, para que possa verdadeiramente serem curados em o nome de Jesus, porque o Teu sangue, Pai, é sobre as nossas vidas, Jesus, aleluia. Por isso nós estamos relembrando que o
derramou o teu precioso sangue para nos libertar da escravidão do pecado, para vivermos uma vida abundante no Senhor. Amém? Que nós possamos louvar e adorar o Senhor nesta noite. E eu creio que enquanto estamos buscando a tua face, Senhor, sabemos que o Senhor está trabalhando, Jesus, trabalhando nos nossos entes queridos, nos nossos amigos, nos nossos familiares, Senhor. E eu sei que a resposta é do Senhor, porque a última palavra é tua, Jesus. Em nome de Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Clame por ele. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mais uma vez declare: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás
sobre essa terra. Vem sobre essa terra curar o aflito, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos vida sobre a tua casa. Em nome de Jesus, declaramos vida sobre o teu coração. Saúde sobre a tua alma nessa noite. Em nome de Jesus, vem Jesus. Te adoramos, Senhor. Aleluias. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nessa noite com mais esse cântico, porque Ele vive. Isso nós declaramos com toda a certeza de fé, no nome de Jesus. Deus enviou o seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Deus enviou o seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Aleluias. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que
Senhor. Glória a Deus. Nós já adoramos, celebramos ao Senhor nessa noite com muita alegria. E agora nós vamos nos alimentar desta palavra espiritual, nesta noite tão especial, deste sábado que antecede a Páscoa do Senhor. Logo amanhã, domingo, estaremos aqui novamente celebrando o Senhor no domingo de Páscoa. Mas hoje é uma noite especial. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite esta palavra tão poderosa, como nós ouvimos ontem a palavra de Deus, e estamos aqui ouvindo hoje esta palavra tão poderosa que muda as nossas vidas. Todos os momentos que nós nos submetemos ao Evangelho, nos submetemos à palavra do Senhor, ela está operando em nossa vida, está operando em nosso espírito. Mas as palavras do Senhor, elas são espírito e vida, elas nos vivificam a cada momento que nós ouvimos, que nós participamos, que nós interagimos como igreja e estamos diante da luz do Santo Evangelho. Hoje é o sábado, e como é o sábado que antecede a Páscoa, eu quero te cumprimentar com Shabbat Shalom, não é? É o sábado de paz. Por mais que nós estamos no sábado, que é depois da cruz, depois da morte, nós vivenciaremos com toda certeza o domingo pela manhã, que é o domingo da ressurreição. Eu quero trazer essa palavra para o seu coração. Eu quero ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 12 e o versículo 8 apenas, palavras de Jesus junto ali aos judeus no momento que estava sobre a terra. Jesus disse assim: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Queridos, na noite de ontem nós ouvimos sobre a crucificação de Jesus. Imaginemos que nós estivéssemos naquele momento, naquele cenário da cruz, naquele momento há mais de 2000 anos atrás em Israel, participando da Via Dolorosa, junto com os discípulos, presenciando todo o cenário de dor que Jesus encontrou na sua vida naqueles últimos minutos, naquelas últimas horas que ele sofreu. Quando Jesus é crucificado, após todo o escárnio, toda a dor que ele passou, às 3 da tarde ele entrega o seu espírito ao Pai, ele consuma a sua obra na cruz, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, a obra está feita, foi feita por completo. Jesus pagou o preço, Jesus venceu por mim, por você. Mas na cruz Jesus morreu, e os discípulos que o acompanhavam até aquele momento, e até aquele momento foi João, foi Maria, até os pés da cruz, e os outros discípulos fugiram por causa da perseguição, por causa de todo o movimento e toda a opressão que estava acontecendo. Mas a cruz calou Jesus por um momento, e naquela sexta-feira à tarde, às 3 da tarde, a voz do Senhor cessou sobre a terra, e nós nos encontramos no sábado, o sábado após a morte de Jesus. E no sábado, o que restou para aqueles discípulos, se nós estivéssemos lá, para nós também seria a mesma resposta, para nós também seria o mesmo cenário. O que restou para aqueles discípulos naquele sábado foi o silêncio de Deus, o silêncio, a dor, o silêncio, porque o seu Cristo fora crucificado e agora estava na sepultura, agora estava morto de fato na carne, o seu corpo estava morto, Jesus morreu. E agora os discípulos sentiam o desespero em sua alma, porque o sentimento que veio para eles era de que tudo estava acabado. Deus silenciou a sua voz sobre a terra, o seu filho morreu e agora tudo está acabado. Amados, quantas vezes nós temos esse sentimento? Quantas vezes nós temos o sentimento de que tudo está acabado, de que o mal venceu, de que as trevas venceram, de que a dificuldade venceu, a luta ou a prova venceu?
Os discípulos naquele dia, após a morte de Jesus, eles se esconderam, ficaram acuados, porque o seu mestre sucumbia na cruz. O seu corpo foi rasgado e foi levado ao sepulcro. Jesus de fato morreu. Mas espere, querido, algo glorioso está para acontecer. Espere, algo majestoso está para acontecer. Jesus de fato morre no seu corpo. E agora o sentimento de perda, o sentimento de desamparo cai sobre o coração dos homens, daqueles e daquelas que o seguiam, daqueles e daquelas que ouviam a sua palavra e confiavam na sua direção. Agora parece que está tudo acabado. Lembre-se que Jesus, quando estava na cruz, foi desamparado por Deus por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados quebraram a comunhão de Jesus com o Pai. Mas agora quem está sentindo a rejeição, agora quem está sentindo o distanciamento, o silêncio, quem está sentindo agora pela primeira vez somos nós. Até então os discípulos estavam sentindo, porque Jesus estava morto, agora sentiam o distanciamento, sentiam a separação do seu Senhor. Jesus estava no túmulo, e este é o silêncio de Cristo. Este é o silêncio de Deus para as nossas vidas nessa noite. Na sexta-feira, às 15h, Jesus morre, o seu corpo é levado para o sepulcro. E Ele morre pelos nossos pecados, mas na sexta-feira Jesus faz algo inimaginável. Na sexta-feira Ele paga a nossa dívida. Na sexta-feira Ele paga e Ele perdoa os nossos pecados. Louvado seja Deus. Mas no sábado é o dia do silêncio de Deus. Parece que tudo está acabado. Jesus morreu, está no túmulo, e a única resposta que esses homens têm é da perseguição dos romanos, dos judeus, diante do cenário de caos. Queridos, nós estamos passando um momento na terra de caos. Estamos passando um momento agora de caos na sociedade, por causa de uma enfermidade, por causa de um vírus. Quando nós olhamos para esse momento agora atual, hoje, no dia de hoje, olhamos para os hospitais, olhamos para os prontos atendimentos, prontos socorros, todos eles estão colapsados por causa da enfermidade, por causa da peste que assola a terra. Parece que isso não vai acabar, parece que isso não tem fim, parece que está tudo acabado. Nós estamos vendo pessoas morrerem, todos os dias morrem muitas pessoas, e parece que isso não vai acabar. O desespero tem tomado conta de muitas almas. Nós olhamos para o cenário da cruz e vemos Jesus sendo levado ao sepulcro, os discípulos desesperados, desconsolados, pensando que tudo havia acabado, pensando que tudo havia chegado ao fim. Por um momento seus corações estremeceram. Mas deixa eu falar para você, querido, nessa noite, como o texto que eu li inicialmente aqui, Jesus, Ele é o Senhor do sábado. Jesus está fazendo uma obra no sábado. Preste atenção, Jesus foi à cruz, morreu, o seu corpo foi para o sepulcro, mas Jesus continua vivo, porque Deus não morre. O corpo morreu por causa do pecado, mas o próprio Cristo vivo está fazendo uma obra. E é neste sábado que Jesus está fazendo uma obra. O que Jesus está fazendo trará descanso para a sua vida. O que Jesus está fazendo trará paz para a sua vida. Esse é o sábado, esse é o dia do descanso de Jesus. O descanso de Jesus na sua alma, o descanso de Jesus na sua casa, o descanso de Deus na sua família. É o dia que Deus traz a paz, o dia que Deus traz a confiança, a esperança para o nosso lar. Cristo está estabelecendo o nosso descanso nessa noite. Aleluias! Deus está trabalhando no silêncio, querido. Muitas vezes nós não entendemos o silêncio de Deus.
Muitas vezes nós não entendemos porque nós oramos, falamos, pedimos, buscamos o Senhor e não há uma resposta. Pode ser que nesta noite, nesta hora, você tenha dito, não há uma resposta. Deus continua em silêncio, preste atenção. Mesmo em silêncio, Deus está trabalhando. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus convidou Jeremias para a casa do oleiro. Deus foi até o profeta Jeremias e disse: Jeremias, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. O profeta, obediente ao Senhor, desceu à casa do oleiro, e quando ele chegou, ele viu o oleiro fazendo a sua obra, o vaso ali na sua roda. E Jeremias parou e começou a contemplar o trabalhar do oleiro. O oleiro em silêncio, apenas com as suas mãos, estava dando um molde naquele barro. Deus nessa noite em silêncio, com a sua voz, mas com as suas mãos, está trabalhando a teu respeito, está trabalhando a respeito dos teus, está trabalhando a respeito da tua casa e da tua família, pois você e eu estamos diante da palavra do Santo, diante da palavra do Deus vivo. Jeremias contemplara o oleiro fazendo o vaso sobre a roda. Em um dado momento, aquele vaso que ele estava fazendo se quebra na mão do oleiro. E a Bíblia diz que o oleiro pega novamente o barro e começa a fazer o vaso mais uma vez. Após esta visão, vem a palavra do Senhor a Jeremias. Você entende, querido, que Deus está trabalhando, e muitas vezes quando Deus está trabalhando, Ele não fala nada. Ele está dando um molde na sua vida, Ele está dando um molde no seu coração, no seu caráter, na sua casa, na sua família. Ele está trabalhando e muitas vezes nós não percebemos, mas nós sentimos, porque as mãos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Sentimos o toque de Deus, as coisas acontecerem de alguma forma, e às vezes elas não acontecem do jeito que nós queremos, porque o vaso quebrou nas mãos do oleiro. Às vezes nós quebramos nas mãos do Senhor, porque talvez somos rebeldes, somos relutantes, queremos fazer do nosso jeito, queremos discutir, argumentar com o Senhor, e muitas vezes quebramos na mão do Senhor. Deus está em silêncio, irmão, não está falando nada. Nós estamos na mensagem da cruz, tá? Entenda que desde ontem nós estamos na mensagem da cruz. Jesus está no sepulcro. Preste atenção, o corpo de Jesus está no sepulcro, mas Jesus está vivo, irmão. Jesus não pode morrer, Ele é Deus. O seu corpo morreu sim, mas o seu espírito vivo, eterno, continua vivo, Ele é Deus. O seu corpo morreu lá na cruz por causa dos nossos pecados, sim, mas Jesus está fazendo uma obra. Mas o sábado é silêncio, os discípulos não ouvem a voz de Deus, os discípulos não podem ver mais o seu mestre, os discípulos estão tristes, é momento de luto, de tristeza. Mas enquanto para mim e para você, nós olhamos para o luto, para a tristeza, para o desânimo, Deus está trabalhando em nossas vidas e nós nem estamos percebendo. Deus está trabalhando a nosso respeito, e muitas vezes, por causa da confusão na nossa mente, ou por causa da perseguição ao redor, nós pensamos que não. Mas o Senhor está com as suas mãos sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa noite. Mesmo que para você pareça que esteja tudo acabado, Jesus está no controle. Ele é o Senhor deste dia de hoje, Ele é o Senhor do sábado. Ele disse, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Ele domina sobre a minha vida e a sua vida. Jesus disse em Mateus 11:29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que Jesus está fazendo nessa noite, querido? O que Jesus está fazendo nessa noite? Se o seu corpo está no sepulcro, mas se nós entendemos que sábado é o dia do descanso, sábado é o dia que Deus estabeleceu para o seu povo, os israelitas, os judeus, como um dia de descanso. Mas o descanso para mim e para você não está num dia, o descanso para mim e para você está numa pessoa que se chama Cristo. Aleluias!
O descanso para mim e para você está no Senhor. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus nos chama para um relacionamento, aprender com Ele, tomar o jugo dEle, aprender e ser humilde com Ele de coração, para encontrar descanso para as nossas almas. Entenda nessa noite que o verdadeiro descanso, a verdadeira paz e satisfação está na presença de Deus, está na presença de Jesus, em ter comunhão com Ele, em ter relacionamento com Ele, em aprender com Ele, em ser humilde junto com Ele, para encontrar descanso para a sua alma. Aleluias, aleluias. Parece, querido, que está tudo acabado, parece que as trevas tomaram conta, porque a cruz venceu, porque o diabo venceu, porque a morte venceu, porque as circunstâncias venceram. Não venceram. Por um momento parece que sim, que as trevas prevalecem. Por um momento parece que sim, que as adversidades prevalecem. Mas espere aí, Deus está no controle. Deus está trabalhando a teu respeito nesta hora. Jesus, no sábado, Ele está resolvendo, querido, a nossa espiritualidade. Ele está resolvendo a nossa autoridade. Ele vai nos conceder algo glorioso. Ele está fazendo algo poderoso a nosso respeito. Na sexta-feira Ele pagou o pecado, Ele morreu pelo pecado. Mas no sábado Ele está tratando do nosso elevo espiritual. Ele está tratando da autoridade que virá sobre a nossa vida. Mas Ele está em silêncio, não está falando nada. Mas Ele está trabalhando por você. Aleluias. O Salmo 42, o salmista disse assim, o verso 11: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. O verso 5 ele diz: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua face. O salmista, diante do seu conflito, ele estava dizendo para a sua alma: diga para você mesmo nessa noite, diga para você mesmo: alma, porque estás abatida dentro de mim, porque te perturbas? Espera em Deus. Mas você pode dizer: pastor, mas eu estou esperando, mas como a crise está grande, como a dificuldade está intensa. E nessa noite, querida, eu estou te dizendo pela palavra do Senhor, como um testemunho de um servo de Deus: espera em Deus, porque em Deus a salvação virá sobre a sua vida, a salvação virá sobre a tua casa. Diga para a tua alma nessa noite com muita certeza: ó alma, porque te perturbas em mim? Ó alma, porque te perturbas em mim? A minha salvação está diante da face daquele que vive. Aleluias. O Salmo 62, o verso 1 diz assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Onde você tem esperado nesse dia? Onde você tem esperado nessa noite? Onde você tem esperado diante desta enfermidade, diante deste conflito? Onde você tem esperado? O nosso convite nessa noite é de esperar em Deus, pois o socorro vem do Senhor. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Aleluias. Este é o sábado do silêncio. Este é o sábado que nós sentimos a aflição, mas Jesus está trabalhando. Parece que Ele morreu e que está tudo acabado, e que agora nós não teremos mais direção. Ele disse que ressuscitaria, mas até agora nada aconteceu, e nós estamos aqui e sabemos que Ele está no túmulo. Mas espere, querido, algo novo vai acontecer a qualquer momento. Algo novo vai acontecer a qualquer momento em sua vida. Uma surpresa de Deus, um agir de Deus. Mas enquanto isso, nós estamos aqui diante do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 25: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Quem nós estamos esperando? Quem nós estamos esperando nesse momento? Nós esperamos o Senhor, esperamos a resposta do Senhor,
esperamos o agir do Senhor, esperamos o mover das mãos do Senhor sobre as nossas vidas. A Bíblia diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência devemos esperar. E essa é uma virtude, querido, que deve habitar em nossa vida. Com paciência devemos esperar, porque aquilo que o Senhor falou, Ele vai cumprir. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender naquilo que disse. Aquilo que Deus disse a teu respeito, Ele vai fazer. Aquilo que Deus disse na sua palavra, Ele vai cumprir. Nós estamos diante de um Deus fiel. Espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, no Salmo 27. Espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Diante dessa crise, querido, diante dessa dor, diante desse silêncio aparente, desse aparente silêncio de Deus, desse aparente silêncio de Cristo, porque afinal de contas está tudo acabado. Ele morreu e ficou no sepulcro, e nós estamos aqui esperando uma resposta dEle, e nós estamos aqui diante da nossa crise, esperando uma resposta dEle. Talvez a desilusão bateu na tua alma, o desencanto bateu na tua alma, a desesperança encheu o seu coração, mas a palavra do Senhor está dizendo: espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aleluias. Enquanto nós esperamos, Deus está trabalhando a nosso respeito. Se nós agirmos com paciência e esperança, nós teremos certeza da vitória na presença de Deus. Romanos no capítulo 8, versículo 24 e 25 diz: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. A Bíblia diz: porque a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Jesus foi ao sepulcro, não estamos mais vendo. O que aconteceu na cruz foi muito grave. Os nossos pecados o mataram. Agora há um silêncio total, há uma crise total. Mas Jesus disse que ressuscitaria, Ele disse que voltaria, Ele disse que surgiria novamente dentre os mortos. Mas por um momento os discípulos esqueceram disso. A dor foi maior do que a promessa de Deus nos seus corações. A dúvida foi maior do que a palavra de Jesus por um momento em seus corações. Amados, quantas vezes as situações desta vida, quantas vezes as dificuldades desta vida são maiores do que a palavra de Deus que nós ouvimos? Quantas vezes nós damos mais ouvido às adversidades do que a palavra do Senhor em nossa vida? Mas a Bíblia está dizendo: ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se nós esperamos o que não vemos, não estamos vendo. Deus está trabalhando, mas nós não estamos vendo. E Ele está dizendo: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Não podemos perder a esperança nessa noite. Talvez você está ouvindo esta palavra, talvez você está nessa noite sem esperança, talvez por conta destas lutas que você está passando, talvez por conta das perdas que você teve, você perdeu as esperanças. Talvez por conta de muitas coisas que vieram sobre a sua vida, você desanimou e desencantou com tudo e deixou de esperar em Deus. Mas nessa noite, querido, o Senhor tem algo novo para fazer. Ele está trabalhando mesmo no silêncio, e você não está entendendo porque Ele está trabalhando no silêncio, porque quando Ele abrir a sua boca, as coisas vão acontecer na sua vida. Quando Ele abrir a sua boca, algo novo se fará sobre a sua casa. Louvado seja o Senhor. Nós perguntamos: Jesus morre na sexta, no sábado há um silêncio total. O que Jesus está fazendo? Se o seu corpo está no túmulo,
E se Ele é Deus, Ele não pode morrer, porque Deus é santo, Deus é o Espírito vivo, glorioso, eterno. Como Ele morre? Sim, o seu corpo foi ao sepulcro, está lá no sepulcro, mas Jesus, a Bíblia diz, foi fazer uma obra extraordinária. E eu quero ler para você aonde Jesus foi depois que o seu corpo vai ao sepulcro naquele dia, naquela sexta-feira, depois das 3 da tarde. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é 8 almas se salvaram pelas águas. Quando Jesus morre na cruz, o seu corpo vai ao sepulcro. A Bíblia diz que ele desce às partes mais baixas da terra e prega os espíritos em prisão, e prega o Evangelho, anuncia o Evangelho da salvação, a graça a todos aqueles homens e mulheres, todos aqueles seres humanos que morreram no passado, todos aqueles que estavam perdidos, todos aqueles que sucumbiram antes de Jesus, todos aqueles que estavam lá no mundo dos mortos, no sepulcro espiritual, na prisão espiritual. Jesus desce e prega o Evangelho aos espíritos em prisão, a todos aqueles que lá atrás não tinham recebido a graça de Deus, que nós recebemos nessa noite. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida de dom de Cristo. Por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que esse não também antes que tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. A Bíblia diz que Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia registra, o próprio Jesus descreve um ambiente espiritual no mundo inferior, na terra. Há uma parábola que Jesus discorre sobre isso com os judeus. Ele diz que havia um local onde havia o seio de Abraão e havia o inferno, e entre esses dois ambientes havia um abismo, e todos aqueles que morreram no passado foram para esse lugar de tormento, o inferno. Mas aqueles que morreram com uma vida de piedade estavam no seio de Abraão, estavam no lugar de descanso. Mas quando Jesus morre na cruz e o seu corpo vai ao sepulcro, ele desce às partes mais baixas da terra e vai a esse lugar pregar aos espíritos em prisão. E agora a Bíblia está dizendo que Jesus leva cativo o cativeiro para o céu. Aquele ambiente onde as pessoas estavam presas, cativas no mundo espiritual, no mundo dos mortos, Jesus os leva para o terceiro céu. Jesus os salva e os leva para o céu para cumprir todas as coisas. Preste atenção, no sábado Jesus está em silêncio para mim e para você, mas Ele está trabalhando pela humanidade no oculto. Ele está trabalhando com a nossa espiritualidade, Ele está vencendo em todas as camadas, aleluias, do mundo espiritual.
Jesus paga o preço pelos pecados. Agora Ele vai no mundo espiritual, Ele resgata os homens que estão presos das trevas, Ele prega o evangelho aos espíritos em prisão, e agora Ele leva cativo o cativeiro para a glória de Deus. A Bíblia ainda diz que Ele desceu às partes mais baixas da terra, e Ele também subiu para cumprir todas as coisas. Jesus, cumprindo todas as coisas, Ele dá dons aos homens, e o texto que eu li diz que Ele estabeleceu ministérios. O texto diz que Ele estabeleceu edificação para a igreja, unidade da fé e a revelação do seu conhecimento para os seus filhos, para que o homem espiritual seja perfeito e tenha a estatura de Cristo, para que eu e você como igreja sejamos maduros da fé. Quando Jesus leva cativo o cativeiro, Ele distribui também dons aos homens, dons espirituais, dons ministeriais para os teus filhos sobre a terra. Jesus está fazendo uma obra completa, irmão. Primeiro Ele paga o preço pelo pecado, Ele resolve a nossa dívida. Depois Ele vai estabelecer a nossa vida espiritual e vai libertar os cativos que não tiveram salvação, e agora a graça também se manifesta a eles. Jesus prega aos espíritos que estão em prisão, Ele vai à mansão dos mortos. Olha o que texto de Atos capítulo 2, o versículo 22, está escrito: homens israelitas, um sermão do apóstolo Pedro, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por Ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Aleluias! A morte por algum momento tentou retê-lo, tentou segurá-lo, mas Jesus não tinha pecado, a morte não teve domínio sobre ele. Aleluias! Jesus estava fazendo uma grande obra no mundo espiritual para mim e para você. Por isso Efésios capítulo 1 versículo 3 diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Fomos abençoados na terra, no céu e na vida espiritual pela obra poderosa de Jesus. Jesus venceu sobre todas as coisas, operou a sua grandeza sobre todas as coisas. Assim como Jonas um dia foi engolido pelo peixe, esteve 3 dias no ventre do peixe, e o relato de Jonas para as nossas vidas era que ele orou ao Senhor, se vendo em crise naquele lugar. Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2 e o 6 diz assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do peixe gritei, e Tu ouviste a minha voz. E eu desci até os fundamentos dos montes, a terra se encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas Tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Agora, Jesus disse, porque os judeus pediam um sinal para Ele. Jesus, por muitas vezes falando de arrependimento, muitas vezes falando de mudança de caráter. Quando os judeus pedem um sinal, Jesus diz a eles, Mateus 12:40, pois como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. No sábado do silêncio de Jesus, Ele está trabalhando no seio da terra, Ele está fazendo a obra poderosa, que vai tocar as nossas vidas por toda a eternidade. Ele está no seio da terra, operando o Evangelho com todos aqueles perdidos que careciam de salvação. Bendito é o nome do Senhor, que opera nos céus, na terra e debaixo da terra. Por isso a Bíblia diz
que diante do nome de Jesus todo joelho se dobrará, os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, todos se dobrarão diante do Senhor da glória. Bendito é o nome do Senhor. Jesus pregou aos espíritos em prisão e levou cativo o cativeiro, aleluias. Salvou todos aqueles que desejavam por salvação, foi à mansão dos mortos, dos perdidos, e os levou para a sua glória. A morte tentou segurá-lo por um momento, mas ela não teve condições, não teve capacidade, não teve autoridade sobre Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Jesus venceu, aleluias, e Ele tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz: eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. O que Jesus está dizendo para você nessa noite, para mim? Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem autoridade sobre a morte e tem autoridade sobre o inferno. Jesus venceu naquele dia, e no sábado Jesus, para mim e para você que estava sendo silêncio, estava fazendo a obra, estava tomando as chaves da morte e do inferno. E as chaves fala de autoridade, as chaves fala de quem está no controle, as chaves dizem e nos mostram de quem é dono, quem domina, quem abre a porta, quem fecha, quem está no controle. E é Jesus quem está no controle das nossas vidas e deste mundo. Nada foge das mãos poderosas do Senhor. Por isso Paulo disse aos irmãos de Éfeso: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus recebeu toda a autoridade, recebeu todo o poder, venceu em todas as instâncias por mim e por você. Na sexta-feira, sim, pagou o preço. No sábado, está nos estabelecendo diante de Deus. No sábado, está operando a nosso respeito e nós não estamos percebendo. Os discípulos não estavam entendendo. Havia um silêncio sepulcral, havia um silêncio total, e eles não entendiam o porquê daquilo. Mas Deus estava trabalhando, como está trabalhando nessa noite, a respeito da sua casa, a respeito da nossa família, a respeito desta pátria brasileira. Hebreus do capítulo 2, o versículo 14 e 15 diz assim: e visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com o medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olha o que Jesus fez, querido. Ele participou desta carne, deste sangue humano. Quando veio sobre a terra, Deus se fez homem, Deus participou da nossa natureza, mas como santo, puro, sem pecado, Ele participou das mesmas coisas que nós participamos. Ele sentiu tudo o que eu e você sentimos. Mas a Bíblia diz que Ele participando das mesmas coisas, para que Ele pudesse aniquilar aquele que tinha o império da morte, que era o diabo. E assim Jesus o fez, para nos livrar do medo da morte e da sujeição da servidão ao pecado e às trevas. Por isso o texto diz: e visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo foi vencido, o seu império foi derrotado, o seu trono foi destruído. Jesus aniquilou o império da morte, Jesus aniquilou as obras do diabo e nos estabeleceu no reino do Espírito com Ele.
nesta vitória. No sábado ele estava fazendo isso, querido. E nós não entendemos, porque afinal de contas Jesus morreu na sexta-feira. Está um silêncio total, mas Deus continua trabalhando, mesmo quando você não entende, mesmo quando você não compreende. Preste atenção. Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus disse: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem todo o poder nas suas mãos. Quando ele escreve ao anjo da igreja de Filadélfia, ele diz assim, Apocalipse capítulo 3, 7 e 8, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, aleluias, Jesus, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Preste atenção no que Jesus está dizendo, querido. Ele está dizendo que ele tem as chaves, ele tem toda a autoridade. O nosso Deus tem toda a autoridade. Ele está dizendo que ele tem a chave e que ele vem através do trono de Davi, que ele tem a chave de Davi. E nós lembramos que Davi foi o rei amado. Davi foi o rei que construiu a cidade de Jerusalém, a cidade santa conhecemos. E sabemos que Jerusalém também existe no céu, uma Jerusalém celestial, a única cidade que existe na terra e que existe no céu. Oh, bendito é o nome do Senhor. E Jesus está dizendo, ele está dizendo nessa noite o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que se assenta no trono, o único Deus, aquele todo-poderoso, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, aquele que está no controle da sua vida e nunca perdeu o controle dela, aquele que fecha e que abre, aquele que manda e desmanda, aquele que opera, aquele que faz a obra. Ele diz nessa noite: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Deus colocou uma porta aberta diante de mim e de ti, querido, nessa noite. Que porta é essa, pastor? É a porta de emprego? Estou desempregado, eu preciso. Que porta é essa que Jesus abriu para você e para mim nessa noite? Não nessa noite, mas foi naquele sábado. Foi naquele sábado depois da cruz. Foi no dia do silêncio que Deus trabalhou, no dia que ninguém imaginou, no dia que parece que estava tudo perdido, no dia que parece que nada estava acontecendo. Ele estava trabalhando por você. No dia que você achou que nada ia acontecer, Deus estava lá agindo a teu respeito. Jesus estava abrindo a porta da salvação, querido, a porta que ninguém pode fechar. Ele disse: eu conheço as tuas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Ele diz mais: você tem pouca força, não tem? Você tem pouca força, mas você tem guardado a minha palavra e você não tem negado o meu nome. Você é essa pessoa nessa noite, Deus está falando para você. Você tem tido pouca força, você diz: eu tenho pouca força, tenho passado por tantas circunstâncias, por tantas lutas, não tenho escutado a voz de Deus. Parece que o deserto não acaba, parece que a crise não termina, parece que a dificuldade não cessa. O Senhor está dizendo para você nessa noite: eu coloquei uma porta aberta sobre você, ninguém pode fechar, ninguém pode impedir o que eu estou fazendo, ninguém vai impedir o que eu estou fazendo. Não existe nenhum impedimento quando o Senhor está agindo. Ele disse: mesmo você tendo pouca força, mesmo diante da sua debilidade, da sua fraqueza,
Você tem guardado a palavra de Deus. Você tem vivido a palavra de Deus. Você não tem negado o nome do Senhor. É por isso que Deus está falando contigo nessa noite. Essa porta está aberta, irmão. Quando nós entramos por essa porta, presta atenção. João capítulo 10, Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e encontrará pastagens. Nós entramos por essa porta nessa noite. Essa porta é porta de salvação. Essa porta é porta de abundância. Essa porta é porta de vida, e é Jesus que abriu. Está pensando que no sábado é só silêncio? Está pensando que no sábado é desilusão? Está pensando que no sábado nada está acontecendo? Sim, uma porta está sendo aberta. A porta da vitória, da tua bênção está sendo aberta. E quando você passar por ela nessa noite, do outro lado você vai encontrar a vida. Você vai encontrar as pastagens que Jesus falou. Você vai encontrar a abundância que Ele falou. Porque mesmo tendo pouca força, você tem guardado a palavra dEle, e você não tem o negado. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. É no sábado, querido. É no sábado do silêncio. É no sábado quando nós pensamos que tudo tinha terminado. Jesus está trabalhando e estabelecendo a nossa vida nas regiões espirituais. Está estabelecendo a nossa verdadeira vida espiritual. Porque se na sexta Ele paga o preço, no sábado Ele estabelece a nossa espiritualidade. No sábado Ele concede autoridade para mim e para você no silêncio. A obra que o oleiro faz muitas vezes é no silêncio. Ele só usa as suas mãos para dar molde no barro, mas a sua voz não se ouve. Quando Jeremias está presenciando o oleiro, após o vaso quebrar nas suas mãos, e ele novamente fazendo o vaso, quando ele finaliza o vaso, Deus fala. Irmão, muitas vezes Deus fala só no final. Enquanto Ele está trabalhando, Ele está em silêncio. Você está sentindo, de vez em quando você sente a mão dEle tocar em você. De vez em quando você sente um aperto, as coisas mudando, indo para um lado que você não quer. Talvez contrarie o seu coração, os seus sentimentos. Talvez contrarie os teus planos. Mas é a mão de Deus que está movendo. É a mão de Deus que está dando molde no seu vaso. Está mudando algumas coisas ao redor de você. Está mudando algumas coisas dentro de você. E você não está entendendo, você está questionando. Porque afinal de contas você não está ouvindo a voz de Deus. Não é porque você não está ouvindo que Deus não está trabalhando. Assim como Ele está trabalhando nessa noite. Essa noite, irmão, que antecede a Páscoa. Este dia que antecede a Páscoa é dia de silêncio. Mas lembre-se, o sábado, o Shabbat Shalom, é o dia da paz, é o dia do descanso, e foi Ele que estabeleceu. Eu quero te convidar nessa noite, descanse nele, mesmo que você não entenda, mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, descanse no Senhor. Ah, mas Jesus está em silêncio, Jesus não está falando nada, eu estou aqui sem saber o que está acontecendo. Ele morreu na sexta-feira, a crise se intensificou, a gente ficou em dúvida agora com tudo que está acontecendo. Eu não vejo as coisas acontecendo na minha vida, não vejo as coisas mudarem em minha vida. Talvez, querido, você pode dizer assim: tudo está indo a pior, ao invés de melhorar, está piorando. Ao invés de ver um resultado bom, eu estou vendo um resultado ruim. Parece que ao invés de vir luz, vem trevas. Deus está trabalhando nessa noite por você. Esse é o dia que Deus faz uma obra interna. O que Deus está fazendo hoje, irmão, é no oculto, é no escondido. Mas entenda que é no profundo. E o que Ele está fazendo por dentro vai repercutir por fora. O que Ele está fazendo por dentro, irmão, a natureza do que está sendo mudado por dentro vai ser demonstrado por fora.
A obra em oculto se mostrará do público. Deixa eu lembrar você de algo. Jesus, quando nos ensina a oração do Pai Nosso, Deus é um Deus de secreto, querido. Deus é um Deus também de coisas ocultas, mas que se manifestarão gloriosamente. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele não nos ensina a buscar a Deus publicamente. Ele diz: olha, quando você for falar com teu pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai que te vê no secreto, e o teu pai que te vê no secreto te recompensará publicamente. Deus está fazendo uma obra no secreto nessa noite. É no silêncio, é na paz do Senhor, é na tranquilidade, é onde você não vê. Talvez é onde você questiona por não sentir, por não ver. Talvez muitos estão agindo como Tomé: se eu não ver, eu não creio. Nós não precisamos agir assim nessa noite, querido. Nós só precisamos esperar, porque o que Jesus falou vai acontecer. O que Jesus falou vai vir à tona sobre a minha vida e a sua vida. Deus está trabalhando nessa noite no oculto, e tudo que Ele está fazendo por dentro, irmão, tudo que Ele está fazendo por dentro da nossa vida, da nossa casa, do nosso coração, vai surtir mudanças para o lado de fora, vai surtir mudanças no lado externo da nossa vida. Primeiro é necessário a mudança interna. Primeiro é necessário as coisas serem ajustadas aqui dentro, para que aqui fora seja acertado. E é aí que Deus está trabalhando. Deus já venceu, Jesus já venceu o diabo. Então você pode dizer: o meu inimigo é o diabo que tenta contra a minha vida. Não, Jesus já o venceu. Talvez você pode dizer assim: mas o problema é minha carne, o pecado. Eu sou muito suscetível, eu sou muito reincidente, eu sou muito falho, eu peco demais. Jesus já venceu na cruz, já pagou o preço. Talvez você diz assim: não, mas eu tenho medo da morte, eu vivo em crise por causa da morte. Jesus já aniquilou aquele que tinha o império da morte, aleluias, e trouxe paz para o nosso coração. Ele está trabalhando, irmão, por dentro nessa noite, e é por isso que nós não ouvimos, por isso que existe um silêncio, porque o último dia que nós olhamos para Ele, Ele estava na cruz pregado e Ele morreu lá. Nós olhamos para lá e vimos um homem aflito, ferido de Deus. Nós olhamos para lá e vimos um homem castigado, vilipendiado, massacrado, humilhado. E hoje existe silêncio, e hoje existe crise, e hoje existe tristeza, porque nós não ouvimos nada, pensamos que tudo está acabado. E eu quero nessa noite afirmar para você, querido, que Deus está fazendo uma obra tão gloriosa sobre a sua vida e sobre a sua casa, que mesmo você não entenderá, mas o Senhor está dizendo, como disse para aquela igreja de Filadélfia: eu sei que você tem pouca força, eu sei que diante das dificuldades e do silêncio de Deus você tem pouca força, mas você tem guardado a minha palavra dia após dia e não tem negado o meu nome. Eu coloquei uma porta aberta sobre você nessa noite. Essa é a noite da tua restauração. Deus está trabalhando aí dentro. Eu quero te convidar para nós orarmos nessa noite, para nós falarmos com Deus, porque eu sei que o Espírito Santo está ministrando aí, no íntimo, no oculto da tua alma. E muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo, e nós não precisamos entender, irmão. Nós precisamos apenas crer e receber pela fé, porque tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é santo, tudo que Deus faz é completo, e toda mudança que vem de Deus vem para melhor em nossas vidas. Eu quero que você, aonde estiver nesse momento, que você curve a sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida, para que se cumpra nessa noite esta palavra de poder sobre o seu coração, sobre a sua casa. Hoje é o segundo dia desse fim de semana da Páscoa. Na sexta-feira Jesus morreu, no sábado Jesus está trabalhando
internamente, no silêncio, mas coisas novas irão surgir daqui a pouco, coisas novas irão vir à tona sobre a sua vida daqui a alguns minutos. Eu creio nessa hora. Vamos orar ao Senhor. Quero que você coloque as suas mãos ao alto, estenda as suas mãos ao alto, e a sua outra mão você coloque em seu coração, e a sua outra mão você estenda para cá nessa noite. Eu quero orar por você. Fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, te adoramos nessa oportunidade uma vez mais, nessa noite que o Senhor nos proporcionou, nos agraciou para estarmos aqui na tua presença. E eu entrego esta vida, esta alma, esta casa em tuas mãos. Estamos, ó Deus, celebrando, aleluias, a Páscoa do Senhor, a passagem da morte para a vida, aleluias, a ressurreição, a renovação. E uma porta foi aberta pelo Senhor Jesus, que venceu, que foi ao mundo dos mortos, que pregou os espíritos em prisão e libertou os cativos, que tomou as chaves da morte e do inferno, e agora tem autoridade sobre todas as coisas. Todo o poder foi dado a ti, Senhor, nessa noite. Nós te adoramos. Eu peço que a tua unção e que o poder do Espírito Santo encha este coração nesta hora, encha esta casa nessa noite com poder e com vida, encha esta alma agora em nome de Jesus, e que esta enfermidade agora saia, caia por terra no nome de Jesus. Eu ministro cura, restauração e renovação sobre esta vida, em nome de Jesus. Que toda perturbação nesta casa agora saia, caia por terra no nome de Jesus. Que o teu sangue seja derramado sobre esta alma e haja uma libertação extraordinária do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, pois tens poder nessa noite para fazer esta obra extraordinária. E assim que eu profetizo e declaro sobre a vida de todos que ouvem a tua palavra nesta noite, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amados, receba nessa noite esta porção de Deus. Receba nessa noite esta unção sobre a sua vida. Seja restaurado, restaurada em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a tua casa e o teu coração hoje e sempre. Amanhã estaremos aqui novamente 19 horas com o último culto da Páscoa deste fim de semana do Ressuscitados. E nós contamos com a sua presença e com a presença de mais pessoas que você possa convidar, familiares, amigos, para estar junto conosco, para que Deus possa tocar e transformar muitas vidas. Este é o propósito do Senhor nessa noite. Não se esqueça, Deus está trabalhando no teu silêncio, Ele está movendo a teu respeito. Deus te abençoe. Até amanhã às 19 horas estaremos aqui novamente, na paz do Senhor Jesus. Paz seja convosco, no nome de Jesus.